Vamos à emissão com a presença do advogado Paulo Câmara, que publicou recentemente uma obra internacional sobre ESG e Corporate Governance. Paulo, há pouco falava do capítulo introdutório do seu livro e das várias questões que ele envolve, inclusive a gestão de uma empresa, conselhos de administração, greenwashing, etc. O que eu lhe pergunto agora é que, tendo em conta que nos aproximamos de um marco, foi os 20 anos desde que este termo de ESG é utilizado, que progresso é que foi feito em 2 décadas, que terá sido muito, mas em que dimensão? Em primeiro lugar, é preciso ver que a discussão ambiental não se inicia no século XX, mas inicia-se no século XIX. Não é? Os primeiros estudos sobre o impacto do aquecimento global no planeta surgem no final do século XIX, o Prémio Nobel sueco, e, portanto, nós, se quisermos fazer essa medição temporal em termos mais rigorosos, podemos dizer, bom, este debate começa no final do século XIX e início do século XX, as primeiras discussões sobre a filantropia da sociedade e a vocação das sociedades em ajudar os outros, em ajudar a comunidade. Portanto, há todo um legado que atravessa mais do que um século nesta matéria. A verdade é que, como eu disse há pouco, em 2004 há aqui uma diferença muito grande, que é de fazer saltar para a primeira linha o setor financeiro nas escolhas de investimento, nas decisões de investimento. E, portanto, na lógica de que quem tem a seu cargo a decisão de compor um portfólio, seja um fundo de pensões, um fundo de investimento, um fundo de capital de risco, deve ter a preocupação de escolher empresas sustentáveis. Não é? Porque esta ideia começa por ser uma ideia que causa surpresa, uma ideia surpreendente, não é? Mas depois aquilo que nós sentimos é que há uma adesão muito grande da comunidade dos pequenos investidores, sobretudo dos mais jovens. Não é? E, portanto, há aqui este cruzamento, quer, digamos, da grande elite financeira, dos grandes fund managers, até ao pequeno investidor, sobretudo os millennials, que gostam, para os quais é muito importante ter impacto no seu investimento. Isto causa aqui uma grande transformação. E depois a ideia de que o ESG não tem que ver apenas com a filantropia. Não é? No fundo, havia uma certa ideia de que a filantropia pairava ao longe das empresas, era uma espécie de um apêndice distante, importante, porque refletia também preocupações éticas e preocupações altruísticas das empresas, mas sentia-se sempre que era retirar uma parte dos lucros para a filantropia. E aqui há, de facto, uma revolução fundamental, que é de entender que, se nós estamos a prosseguir objetivos ambientais e sociais, nós não estamos a reduzir o ativo societário, nós estamos a aumentá-lo. Aquela ideia do Alex Edmans, estamos a expandir a TART, não é? A expandir os ativos e não a diminuí-los. E, portanto, isto é absolutamente transformador. E depois também a ideia de que não podemos discutir responsabilidade social e ambiental de um lado e governance de outro. Tudo tem que estar ligado, porque senão não há aqui uma efetividade daquilo que são as escolhas das empresas, não há digamos, um caráter sistemático deste enraizamento dos objetivos ao nível do propósito na vida diária das empresas, nas suas escolhas, no modo de gerir, no modo de contactar e lidar com trabalhadores e com outros stakeholders, com a comunidade no seu todo. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que há aqui uma transformação muito grande, mas sobretudo a entender que não é uma lógica dos acionistas contra os stakeholders, que é uma lógica também que muitas vezes nós víamos de que ou ganham os acionistas ou ganham os stakeholders, mas é uma lógica inclusiva de convergência de interesses e não de interesses que se opõem, de alinhamento de interesses em vista daquilo que é a criação de valor de longo prazo para as empresas, para a comunidade, para o planeta. Não é? E, portanto, eu creio que desse ponto de vista é uma ideia bastante mais ambiciosa, que cada empresa calibrará consoante as suas escolhas, mas é de facto um salto civilizacional bastante grande e, portanto, desse ponto de vista, enquanto caminho, claramente, nós temos uma ideia do que é preciso fazer. Não é? Agora, evidentemente, que o caminho tem que ser feito, mas eu acho que há pelo menos Há muita teoria que é a ideia de que o G, de governance, devia ser a sustentação à base do ESG. É também defensor dessa ideia? Eu acho que é fundamental o governance, porque o governance não é apenas um critério de investimento, não é como é o
o E e o S, mas é, sobretudo, uma condição de eficácia desta revolução nas empresas. Não é? E, portanto, desse ponto de vista, o governance é todo o sistema que permite preparar, aprovar e acompanhar decisões em termos ESG. Portanto, o governance é o motor que faz com que as coisas aconteçam. E é também um aspecto muito importante para evitar o greenwashing, é também a componente do sistema que acompanha e verifica a correspondência entre aquilo que é anunciado e o que é feito. A correspondência entre a intenção e o resultado. E este aspecto é um aspecto absolutamente crítico. Note que houve um estudo feito há pouco tempo pela Comissão Europeia e que detectava que em mais de 42% dos sites na Europa havia casos de informação falsa e tendenciosa. Portanto, greenwashing em quase metade dos sites na Europa. Portanto, isto foi uma constatação que é absolutamente crítica de se perceber o quão longe ainda estamos de uma adoção efetiva do ponto de vista do rigor da informação e de não deixarmos desembocar este tema num território da retórica empresarial e no território do oportunismo. Portanto, é muito importante. Aliás, tem proliferado, pelo menos em Portugal, várias ferramentas que acabam por medir essa sustentabilidade, Claro. como tecnologias e softwares, e mesmo consultoras que trabalham só com esse negócio, da pegada ambiental, social, etc., das empresas. Como é que vê este fenómeno, no fundo, em Portugal e também na Europa? Eu acho que, evidentemente, está a nascer uma indústria, que é a indústria de consultoria nesta área, que eu acho que é importante. A área vai ganhando mais sofisticação. Por exemplo, o cálculo da pegada carbónica ao nível das emissões de nível 1, 2 e 3 tem uma enorme complexidade. Eu tenho testemunhos disso diretos e já fazemos essa experiência já há alguns anos aqui na Sérvia, portanto eu sei bem disso. Mas o caminho também tem que envolver o ownership dos temas, isto é, o conhecimento desses temas do ponto de vista das próprias administrações. Portanto, por importante que sejam as ferramentas informáticas, os assessores, todo o suporte que existe, que deve existir de resto, no caminho para, digamos, termos práticas mais sustentáveis nas empresas, também tem que haver a diminuição do que eu chamo a iliteracia ESG no board. Não é? Portanto, cada vez mais importante haver credenciais ESG por parte dos administradores, haver um domínio que a administração tenha sobre o tema, pelo menos para controlar os administradores, para perceber que tipo de objetivos estratégicos é que fazem sentido em relação a cada empresa e aqueles que não fazem sentido, eventualmente. E, portanto, eu entendo que, por importante que seja, e o apoio dessa consultoria, nós não podemos prescindir também de um conhecimento próprio dentro de cada empresa. Por outro lado, nos ratings, que é um tema particular, não é? Mas também é importante, o que se assiste é uma enorme disparidade de critérios de comparação. E há muitos estudos científicos que são críticos em relação aos ratings ESG, precisamente porque, Em que sentido? no sentido que, por um lado, nós temos a experiência do rating de crédito, em que as grandes empresas de rating têm classificações diferentes, mas muito comparáveis, e isso não acontece em relação aos ratings ESG, isto é, a comparabilidade chega mais ou menos a metade dos resultados e, portanto, temos, no fundo, modos muito diferentes de avaliar aquilo que é a performance ESG de grande empresa. E eu acho que isso é, de facto, um sinal de imaturidade, é um sinal de atraso, e isso deve ser complementado. E, por outro lado, também se fala na própria regulação destes ratings ESG, já foi detectado pelo menos um caso de informação histórica manipulada pela própria agência de rating, e, portanto, todos esses fenómenos têm que ser acompanhados com muito cuidado, e também aí o rating ESG é um gatekeeper importante e, portanto, tem que ter informação confiável, rigorosa, e possivelmente deve ser regulado no futuro próximo. E, portanto, Deve também ter haver, no fundo, há uma muito a maior fazer. harmonização entre Mais esses. harmonização, e a harmonização não pode ser apenas europeia, Mariana, porque, se reparar, houve uma opção desde o Pacto Ecológico Europeu da Europa estar na frente. E eu acho que a Europa fez muito bem, uma liderança clara, sobretudo da Comissão Europeia nessa matéria, e esse é o sentido certo, do lado certo da história. Mas a Europa é responsável por 17% das emissões
de gases com efeito de estufa, 17%. E, portanto, nós claramente temos que ter outros grandes players também a discutir aquilo que são regras ao nível mundial. A boa notícia é que, em termos contabilísticos, nós já temos um embrião de um padrão contabilístico mundial do ponto de vista da prestação de contas em termos de sustentabilidade. Eu acho que isso é bastante importante, mas falta muito a fazer e há um receio que o ambiente de guerra possa atrasar aquilo que é o alinhamento com grandes poluentes, como é o caso da China e da Rússia. Não é? Desse Está a ponto de vista, responder esse tema de seguida. Vamos fazer uma pausa de breves segundos. Continua desse lado.